Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 1, nós lemos assim: De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se debaixo do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Se você está nos visitando hoje aqui, você é bem-vindo. Eu preciso dar o mínimo de contexto para que você possa saber o que é que nós estamos trilhando em termos de reflexão. Esse ano nós estamos engajados na série A Jornada do Peregrino. E a Jornada do Peregrino, inspirada pelo clássico de John Bunyan, O Peregrino, conta a história de uma personagem, que é o Daniel Petrucci, né? Lembrando que esse personagem, ele é um personagem criado. E na vida desse personagem, nós vamos colocando a cada semana uma cena típica da nossa experiência, da nossa vivência aqui em São José dos Campos. Então ele vem do interior, ele trabalha com tecnologia, ele se torna muito bem sucedido, como nós vimos nas últimas semanas, realiza um negócio multimilionário, alcança sucesso e descobre que isso não preenche o coração. Então ele passa a se aventurar numa nova busca. Essa nova busca que vai trazer felicidade finalmente para a sua vida e que vai lhe trazer completude, que é basicamente encontrar alguém que lhe faça feliz. É nesses termos que Daniel e Clara se encontram, se apaixonam, e eles imaginam que agora que eles encontraram um ao outro, eles vão ser felizes para sempre. Mas esse relacionamento, ele começa com uma grande expectativa, e no início tudo é bom, tudo é uma maravilha, mas com o passar do tempo as primeiras dificuldades foram se apresentando e um padrão foi se estabelecendo nessa relação. Quando eles tinham um conflito, esse conflito ele permanecia muitas vezes como não resolvido. Em fuga do conflito, ele mergulhava cada vez mais no trabalho, ficando cada vez menos tempo em casa, fazendo um movimento de fuga, incapaz de conversar, de ouvir e de compreender os sentimentos da sua esposa. Ela vai se afundando em sentimentos de abandono e rejeição, revivendo a invisibilidade emocional da sua infância. Ressentida, ela se torna cada vez mais acusadora e reativa. O tempo que ele passa em casa é o tempo de ouvir as acusações, as queixas, e quanto menos tempo ele passa em casa, mais ressentida Clara se sente. Eles passaram meses assim, vivendo sob o mesmo teto, mas em vidas completamente apartadas, e aquele parecia ser mais um dia comum, um dia no qual Daniel vai enrolando no escritório, ficando lá, inventando coisa, para chegar bem tarde em casa, para conviver o mínimo possível. Ele chega em casa, abre a porta do elevador, ele pisa dentro do apartamento, espera a enxurrada de reclamações, mas, para sua surpresa, essa enxurrada não vem. Ele senta no sofá, abre o celular, fica ali na famosa caixa do nada durante algum tempo, e ele sabe que em algum momento o Clara vai aparecer ali e vai dar uma grande bronca nele, reclamar de mais alguma coisa. Mas a Clara não aparece na sala. E ele começa a notar que o apartamento está tão silencioso, está assim,
E ele se levanta e imagina que Clara está no quarto. Ele vai até o quarto, ela não está lá. Ele entra no closet, ela não está lá. Ele vai até a área, não está lá. Ele tenta ligar para ela, ela não atende. Ele tenta de novo, a ligação cai na caixa postal. E então ele começa a andar pela casa procurando alguma coisa que possa ajudá-la a explicar o que está acontecendo. E de repente ele passa pela sala e ele nota sobre a mesa da sala uma coisa que ele não havia notado ainda. Ele nota uma folha de papel, alguma coisa escrita. É a letra da Clara. E ela dizendo: Daniel, eu ainda te amo, mas se eu continuar aqui, eu vou morrer por dentro. Clara. Aquela notícia cai como um tijolo na cabeça de Daniel. Ele entra no quarto de novo e ele nota que os pertences dela não estão lá. Ele entra no armário e as roupas dela já não estão lá. Ela havia pegado tudo que ela tinha e havia ido embora. É lógico que nesse exato momento Clara comete um ato que é tanto de sobrevivência quanto uma vingança. Ela precisava sobreviver àquele casamento que estava matando essa mulher por dentro, mas ela também queria que ele sentisse um gostinho da rejeição que ele havia colocado sobre ela durante todos aqueles meses, e que ela experimentasse do abandono que ele a havia submetido durante tantos meses. A última frase cortou o coração de Daniel. Eu sei que eu vou sofrer, mas se eu ficar, eu vou morrer por dentro. Ele senta no sofá, ele tem a carta nas mãos, e uma série de cenas de como eles se conheceram e do que eles sonharam juntos e dos momentos bons vai passando na cabeça dele, e ele repete para si: como é que eu pude perder essa mulher? Na verdade, Daniel tinha um mecanismo que todo homem tem, e que em alguns homens é mais resiliente e mais dominante do que outros. Todos os homens têm um mecanismo de negação na cabeça que diz assim: não, é apenas uma fase, isso tudo vai passar. Ela está estressada, deve ser alguma alteração hormonal. E nesse mecanismo de negação ele foi evitando lidar com os sentimentos da sua esposa. E agora a negligência de Daniel estava cobrando um preço alto. Ele havia subestimado as reclamações e as queixas, ignorando a dor da sua esposa, se escondido no trabalho, e agora ele sabe que essa mulher foi embora. E que até onde ele consegue reconhecer a consistência do caráter de Clara, ela não está disposta a voltar. A dor acontece quando, de alguma forma, duas pessoas que casaram com um projeto comum de encontrar a felicidade, elas vão passando por um período de deterioração no casamento, que se agrava a tal ponto deles se verem agora como inimigos da felicidade um do outro. É lógico que Daniel e Clara não chegaram nesse momento de um dia para o outro. Isso não aconteceu da noite para o dia. Mas foi um longo processo de deterioração. Porque eles conversavam, mas não se ouviam. Eles dividiam a mesma cama, mas já não compartilhavam a alma. Eles faziam planos e pagavam contas, cumpriam compromissos, mas estavam emocionalmente distantes. E em algum momento, eles se viram como sendo inimigos da felicidade um do outro. Agora Clara está num hotel, chorando, desconsolada, se sentindo solitária, abandonada, não vista, incompreendida. E Daniel está sentindo o peso da culpa, de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele poderia ter feito. Eles se agrediram de múltiplas formas. Mas chega um momento em que, quando o casal começa a sustentar um clima de guerra durante um bom tempo, ambos vão a nocaute. E é isso precisamente que aconteceu com Daniel e Clara. Muitas pessoas acreditam que quando o casamento chega nesse ponto, ou que quando uma relação humana chega nesse ponto, em que nós estamos em clima de pé de guerra, é fácil a gente chegar a uma conta que é a seguinte: acho que meu casamento está assim porque eu casei com a pessoa errada. Essa é a resposta padrão único, quase na nossa cultura. Significa que você ainda não encontrou o príncipe encantado, significa que ela não é a princesa da sua vida, então nós empreendemos uma nova busca de um novo amor que há de novo de nos fazer felizes. Mas, embora a cultura diga: isso aconteceu com você porque você casou com a pessoa errada, a Bíblia propõe uma outra resposta.
A Bíblia vai dizer que isso acontece, e acontece sempre, porque nós somos a pessoa errada. Quando nós pisamos na epístola de Tiago, qualquer capítulo de Tiago é difícil. É uma epístola muito prática, a escrita de Tiago é muito incisiva, ele usa termos duros, ele escreve basicamente tendo em vista uma igreja que, mesmo professando sua fé, havia se aliado, havia sido encantada pelo padrão da cultura, então era uma igreja mundanizada. Não mundanizada no jeito de vestir, no jeito de falar, mas os comportamentos, o estilo de vida, as escolhas diárias e o caráter daquelas pessoas já não diferia dos seus vizinhos que não eram cristãos. Então é uma epístola eminentemente prática. Eusébio de Cesareia vai dizer que Tiago, autor da epístola, e Eusébio viveu ali no 2º século, era um pai da igreja, ele vai dizer que Tiago, autor da epístola, era meio-irmão de Jesus, era um homem de oração, foi um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém e foi martirizado. Esse homem que era conhecido como Tiago, joelhos de camelo. Tais eram as calosidades nos joelhos desse homem por longas e longas horas de oração. Ele escreve para uma igreja que está cada vez mais distante da sua fé e de uma vivência prática da fé. No capítulo 3 ele fala sobre 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria celestial, pura e benigna, e uma sabedoria mundana. Então no capítulo 4 ele começa a desenvolver o que isso significa na prática. E a primeira pergunta que ele faz é: de onde vêm as guerras que existem entre vocês? É engraçado, né, que Tiago ele não pergunta se as guerras existem. Ele sabe que elas existem. Ele sabe que existe um estado de hostilidade contínuo no nosso coração em relação às pessoas que estão à nossa volta. É lógico que a primeira instância, o primeiro foco da nossa conversa de hoje é sobre casamento. Nós estamos num momento da série em que nós estamos abordando esse tema. Mas note que esse texto ele se aplica a todas as relações. Nós podemos entrar num estado de guerra com um sócio na empresa. Nós podemos entrar num estado de guerra com um colaborador que trabalha na nossa empresa. Nós podemos entrar num estado de guerra com o nosso chefe. Nós podemos entrar em estado de guerra com alguém dentro do nosso condomínio. Nós podemos ter uma relação sitiada de hostilidade com os nossos pais. Nós podemos entrar simplesmente numa vertente belicosa com os nossos filhos. Nós entramos em guerra frequentemente com diversas pessoas, por diversos motivos. Tiago vai dizer que nós somos seres que estamos continuamente em guerra. E aqui ele usa 2 palavras do grego, guerras, para significar esse estado mais generalizado, sitiado de guerra, e contendas, para falar sobre episódios, pequenos episódios de enfrentamento. São 2 palavras da diplomacia antiga. Ele vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? E a resposta dele é: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essa é uma tese difícil. Essa é uma ideia difícil da gente admitir, que antes de estarmos num estado de oposição com alguém, nós temos um coração que está continuamente no estado de hostilidade, por causa das paixões que habitam entre vocês. A palavra paixão aí é uma palavra que em outros textos é traduzida como concupiscência, que é a epitomia do grego, que significa um desejo intenso, poderoso e desgovernado. Ou seja, aquelas coisas que nós queremos, nós vemos o outro como um obstáculo para isso que eu desejo tanto, e porque eu vejo o outro como obstáculo, agora eu entro num estado de litígio, eu entro numa relação de oposição, de inimizade com essa pessoa, porque ela agora é um obstáculo àquilo que eu tanto almejo. Tiago vai dizer que nós lutamos, nós fazemos guerra. No versículo 2 ele diz assim: vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Os comentaristas aqui vão se dividir, alguns falando que ele está falando de forma genérica sobre a prática do assassinato, mas basicamente ele está escrevendo para a igreja e não para pessoas que não são da igreja. Então esse matam aqui pode ser, na verdade, uma condição de ódio tão intenso por uma pessoa que fere o 5º mandamento, como o próprio Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, que quando nós chamamos o outro de idiota, nós já estamos quebrando o 5º mandamento de não matarás. Basicamente,
Tiago está falando sobre uma condição de deterioração tão grande nas nossas relações, em que nós matamos essa pessoa no nosso coração. E ele diz assim: vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e vocês não obtêm o que desejam. Ele diz assim: vocês não têm porque não pedem. E então, do finalzinho dos versículos 2º, versículo 3º, versículo 4º, até o final do versículo 5º, ele vai falar de uma outra temática que parece desconectada do texto. Você fala assim: cara, ele está falando aqui de contendas e guerras. De repente ele começa a falar de uma relação de distanciamento com Deus. Ele começa a falar que a igreja estava abandonando o seu relacionamento com Deus, ela estava se voltando para o mundo continuamente, ela estava num estado de inimizade com Deus. Ele diz: vocês estão em estado de inimizade uns com os outros, porque vocês estão em um estado de inimizade com Deus, então reconciliem-se com Deus, submetam-se a Ele. Ele volta a falar sobre relacionamentos horizontais. A partir do versículo 11, ele diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. E então ele exorta essa igreja que ela use de misericórdia e de bom senso dentro das relações. Então vamos juntar tudo agora. Tudo que a gente está aprendendo hoje à noite sobre o capítulo 4 de Tiago. Tiago fala que as guerras vêm do coração, que essas guerras, esse estado de inimizade, elas são, na verdade, a manifestação de um estado anterior, que é uma inimizade com Deus, e que, portanto, nós precisamos nos reconciliar com Deus, para podermos, em última instância, experimentar reconciliação com o nosso igual. E aqui eu quero que você entenda sobre o que nós estamos conversando hoje à noite. Quando um casamento chega num estado de pé de guerra, ele não chega ali do dia para a noite. Mas eu vou te explicar como ele chega lá. A primeira coisa que acontece nesse casamento é que os cônjuges começam a experimentar conflitos. Esses conflitos vêm do fato de que nós somos movidos por essas paixões interiores, por esse desejo interior, por essa necessidade de obter felicidade, bem-estar e conforto. Mas quando nós usamos o outro como um instrumento para a nossa felicidade, essa conta não fecha. Porque o outro não é alguma coisa que nós usamos para sermos felizes. Quando dois pecadores se casam e ambos colocam sobre as costas do outro cobranças, expectativas, geralmente o que acontece é que nós começamos a nos embolar em conflitos onde os lados, e cada um dos lados, sempre acha que tem a razão, sempre acha que tem direito e sempre acha que está certo. Então nós temos um conflito, mas nós não conseguimos resolver esse conflito. Porque quando eu vou conversar, eu estou de novo exigindo os meus direitos, exigindo continuamente que você me faça feliz. Porque afinal de contas, é para isso que eu estou nesse casamento, para que você me faça feliz. E você não está me fazendo feliz. Então, do conflito nós passamos para um clima de acusação e de perda do diálogo. Nós começamos a acusar o outro de coisas que foram feitas, de coisas que não foram feitas. Não fazemos nenhuma pergunta. Nós já sabemos por que essa pessoa fez isso. Nós imaginamos que conhecemos as motivações profundas do coração do nosso cônjuge. Então nós começamos a perder o diálogo, porque nós ainda conversamos, mas as conversas elas já não são mais saudáveis, já não têm mais respeito. E então depois da perda do respeito, nós começamos a estabelecer um senso de hostilidade real. Nós passamos a ver o outro como um réu e como um inimigo a ser vencido. Porque o outro não apenas não me faz feliz, agora essa pessoa me faz profundamente infeliz. Quando eu passo a ver o outro não apenas como alguém que não agrega para a minha felicidade, mas como alguém que está agindo contra a minha felicidade, como um inimigo da minha felicidade, eu começo a ver o outro como um oponente a ser vencido. E então bate dentro do casamento um senso de estranhamento, porque os cônjuges vão se desconectando cada vez mais. As conversas são cada vez mais duras e mais difíceis. O clima de hostilidade e de acusação pesa ainda mais. Todo mundo tem munição de sobra para jogar na mesa. Ah, mas você disse. Ah, mas você fez. Ah, mas você voltou. Ah, mas você veio. Depois que nós nos acusamos e nos distanciamos,
a gente começa a falar assim: rapaz, mas quem é essa pessoa com quem eu me casei? Eu achei que eu conhecia fulano de tal. Eu achei que eu conhecia a minha esposa. Mas quem é essa bruxa que está aqui? Né? Olho para o meu marido e falo assim: não acredito que eu casei com esse cabeça de bagre. Meu Deus, que homem estúpido, que homem insensível. Nós começamos a ver o outro não mais como um íntimo, não mais como um cúmplice, mas como um estranho. E então nós começamos a espiralar negativamente na direção de um luto por um casamento que agora nós já sabemos que não teremos. É quando existe esse choque entre o sonho que a gente tinha para a nossa relação e a realidade estabelecida, e a diferença entre o sonho e a realidade é tão grande que eu começo a cair no vão, livre do luto do que o nosso casamento nunca vai ser. Depois de um tempo nós sentimos uma exaustão, um senso de que é inútil conversar, é inútil falar, é inútil complicar mais ainda, é inútil convencer, é inútil tentar de novo, que tudo vai dar no mesmo lugar. E então a última camada é quando um clima de desespero se instaura. O que é desespero aqui? É falta de esperança. Quando é que eu estou cuidando de um casal e eu sei que a gente está a um fio de um desfecho trágico e fatídico para aquele casamento? É quando não existe esperança. É quando a pessoa fala assim: ah, pastor, sabe aquele cansaço? Ah, pastor, eu já tentei. Ah, pastor, Ah, pastor, não dá. Quando toda a esperança morre, a gente está simplesmente sobrevivendo por aparelhos na UTI do casamento. Eu quero que você que é casado, você possa pensar um pouquinho sobre aonde seu casamento está aqui. Se você está casado há muitos anos, pode ser que você já tenha passado por esse lugar, ou tenha ficado nesse lugar. Pode ser que o seu casamento esteja nesse lugar onde nós já desistimos, mas sem coragem o suficiente para enfrentar um processo de divórcio, que é muito duro, então a gente vai ficando. Por outro lado, se você está casado há pouco tempo, e você está ouvindo esse sermão dizendo assim: ah, graças a Deus, meu casamento nunca vai chegar nesse lugar. Olha, não tenha tanta certeza. Não tenha tanta certeza, mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós casamos com um objetivo. A gente quer casar e ser o quê? Pode dizer, igreja, não tem problema. Você casou para ser o quê? Feliz. Mas em alguns momentos o casamento se torna fonte de profunda infelicidade. E eu me vejo numa relação com o outro em que o outro é visto por mim como um inimigo da minha felicidade. Em que essa pessoa está jogando contra mim, dizendo coisas que me colocam para baixo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a minha esposa. De verdade. Já falei isso aqui várias vezes e vou falar até o final da minha vida. Alguns membros mais engraçadinhos da igreja, que tem um talento para stand-up comedy, né? Me pegam ali na saída e falam assim: pastor, hoje faltou uma citação do Tim Keller no sermão. Ou então da Isabela, os dois tem que ter sempre. Ou você cita o Tim Keller ou a Isabela, né? Eu amo a minha esposa. Mas nós já nos perdemos um do outro algumas vezes dentro do casamento. Vai acontecer para você, pode acreditar. Vai acontecer. Esse processo de hostilidade, ele é igual uma ladeira, em que quanto mais a gente desce, e tem bastante chão para descer, tá? Quanto mais a gente desce, chega um momento em que você desceu tanto que você olha para cima e fala assim: rapaz, eu acho que eu não dou conta de subir esse trem não, hein? Nem sei se eu quero tentar, porque eu já desci muito. Então, em geral, eu digo para os casais o seguinte: olha, se o seu casamento está entrando no declínio, é melhor você ir acendendo algumas luzes no painel o mais cedo possível. Porque Tiago, ele não prescreve apenas o problema, né? Eu sei que quando a gente começa a experimentar infelicidade no casamento, é fácil chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão? Pastor, a conclusão é que eu casei com a pessoa errada. Eu estou sofrendo no casamento porque eu casei com a pessoa errada.
O que Tiago está dizendo é: de onde vêm as guerras que existem entre vocês? Ele não fala sobre quem deu o primeiro tiro, quem ofendeu primeiro, nem quem gritou mais alto. Ele não fala sobre isso. Ele fala assim: as guerras vêm do lado de dentro. Nós estamos em guerra uns com os outros porque nós estamos em um estado de hostilidade para com Deus, de inimizade para com Deus. E ele diz: adúlteros, vocês se tornaram amigos do mundo e por isso vocês perderam um fio da meada da espiritualidade. Tiago está dizendo que o problema do nosso casamento não pode ser resolvido na sua essência, nem por terapia, nem por aconselhamento, nem por mais um livro, nem por um desabafo, porque o que realmente está no centro das hostilidades é o nosso coração pecaminoso, que é inimigo de Deus e que, portanto, vive em um estado de hostilidade com o outro. Sabe quando que a gente gosta do outro? Quando o outro faz tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, porque o meu ego é o centro do universo, é o umbigo de tudo aquilo que existe. Aí é fácil. Mas se o outro questiona essa lógica, pronto, ele se torna um inimigo da minha felicidade. Tiago está dando um diagnóstico aqui, que os nossos conflitos relacionais, eles têm na verdade um fundo espiritual, e portanto o remédio que ele prescreve é reconciliação com Deus. Se você pega os versículos aqui a partir do versículo 7, você vai ver que ele dá 10 comandos seguidos. Submetam-se a Deus, aproximem-se de Deus, arrependam-se do pecado, lamentem, chorem, se prostrem, se arrependam, se voltem, se humilhem para Deus. Se rendam completamente. Porque a não ser que haja uma rendição completa a Deus, o coração do problema vai permanecer intocado. Se não há uma rendição absoluta aos pés do Senhor, nós vamos continuar experimentando hostilidade dia após dia. Sabe por quê? Porque as guerras vão emergir de novo do nosso coração. Quando Tiago fala sobre uma cura definitiva para o estado de hostilidade que existe entre nós, ele não prescreve nenhuma outra coisa, senão uma completa rendição a Deus, uma volta completa a Deus. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: você não vai se consertar com o seu cônjuge antes de se acertar com Deus. Não vai. Só alguém que foi verdadeiramente transformado pela graça é capaz de sacrificar o ego para construir relações que valham a pena. Note o que ele cita, um texto do Antigo Testamento. Basicamente ele está citando Provérbios capítulo 3 aqui. No corpo do versículo 6 ele diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quem é o orgulhoso lá na literatura de sabedoria? É um sujeito autônomo que acredita que pode criar a sua própria realidade. Quem é orgulhoso? Aquele que está tão cheio de si, o ego está tão inflado, tão agigantado, o ego está num estado de inflação tão grande, que ele acredita que ele pode e que Deus não é necessário. Na vida do orgulhoso, Deus pode existir, mas como adereço, como complemento. Deus para servir aquilo que eu quero. Mas Deus se opõe aos orgulhosos, diz a Escritura, mas dá graça aos humildes. Quem é o humilde? É aquele que se rende, é aquele que se coloca nas mãos do Senhor, é aquele que rende a própria vontade e que está disposto a sacrificar o ego nessa caminhada de uma profunda submissão a Deus. Então ele diz: entristeçam-se, lamentem-se, chorem, se humilhem diante do Senhor, e então Ele os exaltará. A grande questão é que o diagnóstico espiritual que Tiago faz do nosso casamento, ele é muito exato, não apenas do nosso casamento, mas de todas as nossas relações. Eu lembro que há 12, 13 anos atrás, quando eu noivei, fui compartilhar com o meu pastor, que eu estava indo noivar e tal. E meu pastor falou assim: ô Jefferson, que coisa boa que você noivou, que coisa boa que você vai casar. Graças a Deus, estou muito feliz por você. Olha, vou te dizer uma coisa, o casamento vai ser uma grande escola de espiritualidade para você. Eu falei: é mesmo, pastor? Por quê?
Ah, Jefferson, porque de todos os instrumentos que Deus vai usar para moldar o seu caráter e para te fazer alguém semelhante a Jesus, Deus não vai usar ninguém mais do que Ele vai usar a sua esposa. Eu falei, é mesmo, pastor? Por que o senhor não me falou uma semana antes? Por que o senhor me avisa só agora? Ele falou, porque rapaz, olha, depois você me conta, mas vai ser uma bênção. Quando o Tim Keller aborda esse tema no livro dele sobre o significado do casamento, ele diz assim: o casamento tem uma capacidade singular de revelar o nosso pecado, porque no casamento somos conhecidos de perto, sem os filtros da imagem pública. Deixa eu te dizer uma coisa, não é muito difícil ser legal com você no domingo, porque nós ficamos aqui umas 2 horas. Então eu descanso, eu venho para cá, coloco uma roupinha de missa, né, uma roupinha de domingo, apareço bonito aqui, sorrio para você e aí você pode falar, nossa, pastor Jefferson é um cara legal. Espero que você pense isso, né? Se você não notou ainda dá tempo. Espero que você pense assim, nossa, pastor Jefferson é um cara legal, né? Você sabe que eu sou pecador por conceito. A minha esposa sabe que eu sou pecador, porque quando eu peco, na maioria das vezes é contra ela que eu peco. Ela sabe quem eu sou. Se você quiser saber quem é minha esposa, vá perguntar. Quem sou eu, vá perguntar para minha esposa. Ela vai te dizer. Ela vai te dizer. O que o meu pastor não havia me dito é que o casamento não é só um instrumento de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. O casamento é uma máquina trituradora. O casamento é um rolo compressor. O casamento é uma forja, é um forno a céu aberto, depurando tudo que existe na nossa vida. Isso é o casamento. Se você entra no casamento disposto a ser lapidado nele, moldado nele, então o casamento vai fazer com que você não seja apenas uma pessoa um pouco diferente. Você é transformado em alguém absolutamente diferente. Sabe por quê? Porque a sua esposa chega um dia e fala assim, olha Jefferson, está vendo isso daqui? Isso daqui tem que mudar. E acredite em mim, eu tenho bastante discurso, tá? Eu tenho uma retórica vigorosa, eu defendo as coisas e eu monto os argumentos mais capciosos que existem no mundo. Ela desmonta todos eles e fala, não, sem lorota. Isso daqui tem um nome, o nome disso é pecado, a gente vai precisar tratar isso daqui. A gente vai precisar resolver isso daqui. E é difícil. Algumas conversas do meu casamento não é que eu saí ferido ou entristecido, eu saí destruído. Porque tem coisas em mim que eu não quero ver, e que eu crio mecanismos de autojustificação para dizer que eu estou certo. E de repente um espelho é colocado bem assim no meu focinho e eu vejo com clareza. Eu vejo que porcaria de ser humano eu sou. E agora eu preciso lidar com isso aos pés do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu cônjuge não é seu inimigo. Se ele te diz a verdade, provavelmente ele é seu melhor amigo. Mas se você não consegue distinguir confronto de afronta, é porque o seu ego já está alto demais. Se você não consegue suportar a ideia de que Deus coloca alguém na sua vida para confrontar você em amor, e você se ressente achando que essa pessoa é seu inimigo porque essa pessoa te oferece verdades, é porque o seu ego precisa de uma descida bem boa. E você precisa entender que não existe meio da gente crescer naquilo que Cristo tem, se não houver quantidade vigorosa de verdade na nossa vida. Mas a verdade, ela não é indolor. Não é. Quando as pessoas sentam comigo e dizem, ó, Jeff, você pisou na bola aqui. Cara, é difícil. E é fácil a gente adotar uma postura de autojustificação e criar toda uma encenação de por que eu estou certo. Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste ao soberbo. Meu irmão, se Deus interromper o seu caminho, eu quero perguntar para você, quem é que vai abrir o caminho para você? Se Deus fechar a porta, eu quero te perguntar, quem é que vai abrir? Se Deus colocar a mão, eu quero dizer e perguntar, quem é que vai tirar? Se você entrar numa rota de colisão com Deus, eu quero te dizer, pior para você e pior para mim. Deus resiste ativamente ao soberbo, mas Deus dá graça aos
humildes. Deus dá graça aos humildes. Quer dizer que quando eu me rendo, quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu aceito, quando eu prometo mudança, quando eu peço perdão, quando eu exercito todas essas disciplinas espirituais de humildade e de arrependimento no meu casamento, Deus está derramando graça. Mas quando eu me endureço, eu estou comprando uma queda de braço que eu não vou vencer. Que eu não vou vencer. Se você não guardou nada e nem ouviu nada, o que pode acontecer eventualmente, eu quero te dizer o seguinte: se você está num lugar ruim do seu casamento, agora, não pense que você é o mocinho. Não pense. Isso é uma ilusão de ótica. Eu tenho um conselheiro que foi o meu mentor. Ele cuidou de casais durante 47 anos. Ele disse assim: Jefferson, sempre suspeite de uma queixa em que o cônjuge coloca todos os erros do lado de lá. Porque em todos esses anos, em tudo que eu li sobre aconselhamento e cuidado de família, em tudo que eu li sobre casamento, em tudo que eu vivi na prática, nunca existe um lado que está 100% certo, nunca existe um lado que está 100% errado. Os erros, eles estão distribuídos dentro do casamento porque são dois pecadores. São dois pecadores. É lógico que em determinado contexto pode ser que alguém esteja dando uma contribuição um pouco maior para que a coisa venha a ficar azeda. Mas não existe mocinho nessa história. E isso é muito importante, por quê? Porque quando eu entro num estado de pé de guerra com o outro, eu tenho que saber que, em primeiro lugar, antes de começar a mover minhas máquinas de acusação e colocar o outro no banco do réu, eu tenho que reconhecer que eu estou num estado de hostilidade, porque eu sou pecador. Porque do meu coração emana todas essas autojustificativas que me colocam no centro da história e que querem dizer para mim mesmo: você é o mocinho, você é a parte ofendida. Provavelmente, se a gente senta para conversar com o coração aberto, eu vou entender que eu dei uma contribuição, que eu disse, fiz ou não fiz, omiti ou não disse coisas que machucaram também o coração do meu cônjuge e que agora nós precisamos nos reconciliar. E Tiago está dizendo que reconciliação só existe no Evangelho. Só existe no Evangelho. Paulo utilizou a imagem da guerra para falar sobre a nossa relação com Deus. Ele diz assim: nós fomos agora justificados no seu sangue, por meio dele somos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que é que Paulo vai dizer? Nós não estávamos apenas inertes e indiferentes em relação a Deus. Não era uma rebeldia passiva, era uma rebeldia ativa. Nós éramos inimigos de Deus. Tanto é que a única vez que Deus se tornou um ser humano, nós o matamos. A única vez que Deus se fez vulnerável, nós o pregamos numa cruz. É esse estado de hostilidade dos seres humanos contra Deus. De quem? De todos nós. Nós estamos num estado de rebelião doentia contra Deus. Mas então Jesus vem para reconciliar consigo mesmo pecadores. E Jesus não quer apenas fazer de nós amigos que foram reconciliados. Jesus toma inimigos de Deus e os transforma na sua noiva. Esse é o amor de Deus no Evangelho. Ele toma homens e mulheres vivendo num estado de inimizade e transforma homens e mulheres inimigos de Deus na sua própria noiva. Uma noiva que Ele mesmo adorna, de quem Ele cuida, a quem Ele embeleza, uma noiva que Ele lava, que Ele santifica e purifica. Nós todos, inimigos de Deus, transformados em uma noiva perfeita, bela aos seus olhos. É isso que o Evangelho faz. Ele transforma o inimigo em um amante. Ele transforma aquele que me parece ser hostil em alguém que está do meu lado na condição de minha noiva, de meu noivo. Eu valorizo bastante o aconselhamento pastoral. E aqui na nossa comunidade nós valorizamos a terapia também. Valorizamos a psiquiatria e outras disciplinas, quando elas estão operando juntas num ecossistema, numa rede de cuidado. Mas o que muitos casamentos precisam é mais
muito mais profundo do que isso. Alguns casamentos precisam de conversão mesmo, de Jesus, colocando simples assim. Se não houver uma conversão ao coração de Deus, não haverá uma conversão ao coração do meu cônjuge. Não haverá. Naquela noite, Clara estava num quarto improvisado, pequeno, apertado, com uma mala aberta num canto qualquer, roupas esparramadas pelo quarto, o coração em pedaços e ela deitada na cama, chorando. Porque ela não sabia como seriam os próximos meses, ela não sabia como seriam as próximas semanas. De repente o celular dela tocou, era uma amiga do trabalho, uma amiga que dificilmente ligava para ela, ela achou que fosse alguma emergência do trabalho e atendeu. E aquela amiga tinha ouvido falar que Clara tinha saído de casa. E ela disse assim: Clara, olha, eu sei que eu já te convidei várias vezes e que você não quis ir, mas tudo bem, mas eu acho que essa semana seria muito importante você estar conosco. Nós temos uma célula de mulheres e a gente gostaria muito que você estivesse lá. E a Clara, porque estava se sentindo tão sozinha, tão alienada, tão solitária, ela disse assim: por que não? Pelo menos eu vou ter algumas mulheres, algumas pessoas para conversar e para esparecer um pouco. Então ela foi, sem nenhuma expectativa do que aconteceria lá. E quando ela chegou nessa célula de mulheres, ela simplesmente ouviu a líder falar uma coisa que ela nunca tinha ouvido. Ela ouviu falar que Deus se revela na Escritura como um marido fiel. E que quando Deus entra numa aliança conosco, utilizando a metáfora do casamento, essa aliança significa que esse amor permanece. E que amanhã e depois, Deus nunca há de rejeitar. Nunca há de ir embora, nunca há de mandar embora. Que quando Deus entra numa aliança, essa aliança é perene, essa aliança é sustentada pelo amor de Deus que é incondicional. E a Clara se viu naquele lugar. Aquela metáfora entrou na cabeça dela e no coração. Ela já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas nunca sobre Jesus como um noivo que nos desposa, alguém que nos traz para Ele e que celebra um casamento e que sustenta o casamento, porque nós não conseguimos sustentar. Ela entendeu o evangelho da graça. O coração dela se aqueceu, ela não sabia dizer exatamente o que estava acontecendo naquele momento, mas ali ela creu. Ela creu. Quando ela chegou no hotel, havia alguma coisa diferente dentro dela, uma ponta de esperança, uma consolação diferente. Havia alguma coisa, uma voz que dizia: volta para casa. E sem pensar muito, ela arrumou a mala, empacotou tudo, fez o check-out do hotel e foi para casa. Ela chegou em casa, já era tarde. Quando ela entrou pela porta, ela surpreendeu Daniel sentado no sofá, com a carta na mão. Ele a viu, ficou pálido. Ela entrou dentro de casa, não disse uma palavra. Ela sentou numa poltrona que estava assim, a pouca distância do sofá onde ele estava. Eles se olharam. Ela disse: Daniel, eu voltei. Não voltei porque as coisas estão resolvidas, não voltei porque tudo aquilo que aconteceu não foi relevante, mas eu tenho uma notícia para te dar e uma pergunta para te fazer. Ela colocou a mão na barriga e disse: Daniel, eu estou grávida. Eu quero te perguntar, é nessa casa, é nesse lar que nós vamos criar o nosso filho? É nessa guerra que nós vamos criar essa criança? É isso que nós vamos oferecer, Daniel? Daniel estava diante de uma cena que ele jamais se imaginou. Porque em tudo que ele havia buscado na vida, sucesso, riqueza e dinheiro, nunca apareceu sequer a ideia de um filho no horizonte. Mas ele sabia que isso significava algo muito maior, muito mais desafiador do que qualquer coisa que ele já tivesse vivido. E ele chegou a uma conclusão muito rapidamente. Que para aquilo dar certo, ele precisaria de um milagre. De um milagre. Eu vou te dizer uma coisa. É muito ruim quando você olha para a sua família, para o seu casamento, para a sua relação, ou para qualquer outra coisa na sua vida, e você chega à conclusão que você precisa de um milagre. Deve ser uma condição muito extrema. Eu sei que é. Mas se essa ficha de fato cair no seu coração,
esse pode ser o melhor momento da sua história. Porque a maioria de nós entra achando que pode fazer dar certo. Acredite em mim, você não pode. Não pode. Você pode permanecer casado, dentro de um casamento destroçado, sem amor e sem afeto. Isso nós conseguimos. Mas edificar um casamento que vale a pena, um casamento que mostre com a sua beleza e intimidade a relação de Cristo com a igreja, isso nós não conseguimos. E aí quando a gente fala assim, entendi, eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus esteja na base desse negócio, fazendo tudo isso funcionar. Isso é uma ficha, que quando cai, inicia um processo de cura e de transformação. E obrigado, Jesus, porque nós estamos nesse processo. Obrigado porque nós estamos nesse lugar de dizer, Jesus, nós precisamos de um milagre dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós precisamos de um milagre no nosso casamento. Nós precisamos de um reencontro poderoso contigo mesmo, para que uma vez reconciliados com o Senhor, nós possamos experimentar reconciliação com o nosso cônjuge. Porque, Senhor, a grande verdade é que boa parte do tempo nós estamos tentando resolver as coisas na força do nosso braço. Nós estamos tentando provar para o nosso cônjuge, porque ele tem que mudar, porque ela tem que mudar. Mas a grande verdade é que nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos, nem conseguimos redimir o nosso cônjuge, nem salvar os nossos filhos. Senhor, se existe um Salvador para a nossa casa, para o nosso lar, esse Salvador não sou eu. Nem é ninguém, só pode ser você. Jesus, eu oro em especial com aqueles casais que perderam a esperança aqui essa noite. Perderam a esperança de experimentar intimidade, alegria, continuidade, cumplicidade dentro das suas casas. Eu oro por eles. Oro por aqueles casais que se acomodaram, Senhor, vivendo nas ruínas dos sonhos que eles tinham para o seu próprio casamento. Oro por eles. Oro para que o Senhor derrame uma pequena gota de esperança. E essa consciência de que quando nós chegamos no nosso limite, quando nós não damos mais conta, então esse é um convite à rendição. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Limpem as mãos, pecadores, arrependam-se, chorem e lamentem, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se rende a Deus será exaltado. Senhor, nós temos promessa para o nosso casamento, promessa de que o Senhor pode curar, transformar, de que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Então, Senhor, nessa noite nós temos uma oração só, que não é muda o nosso cônjuge, mas, Senhor, nós temos uma oração que é, Senhor, muda e transforma o nosso coração. Arranca todo o ressentimento, toda a amargura, arranca toda a justiça própria. Senhor, quebranta o nosso ego. Faz com que, uma vez quebrantados e rendidos aos seus pés, nós estejamos mais conscientes de como nós mesmos temos, por meio de atitudes e de palavras, machucado o nosso cônjuge. Nos ajuda a assumir responsabilidade, Senhor. Nos ajuda com temor diante do Senhor a assumir responsabilidade. E nos dá um senso de que não existe um casamento tão machucado que não possa ser curado pelo Senhor. Se nós nos sentimos muitas vezes que o nosso casamento morreu, então nós precisamos lembrar que o Senhor é quem pode dar vida. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque em última instância o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor nunca desiste da nossa família. Obrigado, obrigado, porque se todos desistirem, ainda assim o Senhor permanece, o seu amor permanece, o seu amor fiel sempre permanece. Nós oramos entregando a nossa casa a Ti, nós oramos entregando tudo a Ti, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.